Ingratidão. Como isso impacta a tua vida? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, não é verdade, Adriele? Isso mesmo. Tanto a ingratidão como a gratidão, né? Quais são Justamente. as consequências dessas duas coisas que podem estar ali. Atitudes. Revela o coração, né? Uhum, Essas coisas normalmente falam do coração. uhum. E até tem um vídeo essa semana falando sobre a questão do coração, né? Muito bom. Veja se você não viu. Mas nós temos um texto, né? Um texto base para Uhum. nós falarmos a respeito. Na verdade, não vamos ler, só vamos dar a É, referência, né? Qual que é o texto, isso. Adriele? É Lucas 17:11. Os 10 leprosos são curados. Então, tipo, ali, a gente não vai ler porque é bem, tem vários versículos, né? Mas a Lucas gente, 17, do versículo do 11 em versículo diante. 11 em diante. Se quiser ler, é muito bom. Acompanha lá. Então, o que acontece? 10 leprosos chegaram até Jesus, não sei se Jesus estava passando por eles, agora Uhum. não lembro exatamente Isso. esse ponto. E Jesus Cristo liberou algo sobre eles e os 10 foram curados. Isso. Só que tem um detalhe: dos 10, um deles voltou para agradecer Isso, eles vão até Jesus, né? Pedir por essa cura, por pedir essa cura, misericórdia. Aí quando eles estão a caminho eles são do curados. que Jesus fala para eles irem, né? Até o sacerdote, lá até os comandantes da época, não sei a palavra agora, gente, mas eles estavam no caminho para Se ir fazer apresente ao sacerdote para isso. oferecer a oferta Isso. específica E daí quando eles estavam da no cura, caminho, da eles foram purificação. limpos, né? Eles foram curados. Olha que também. Ou seja, Jesus deu uma ordem para eles obedecer a algo, Uhum. qual eles ainda não tinham sido curados. Então, enquanto eles iam no caminho, eles foram curados. E os 10, a gente nem sabe, né? A Bíblia não registra se os 10, depois de ter sido curados, os outros 9 foram lá até o É. sacerdote se Às vezes apresentar. até esqueceram da ordem, Mas né? deve ficar tão animado, Aham. mas um deles voltou para algo específico, que era para o quê? Glorificar, né? Para glorificar Deus, para agradecer. Agradecer. E daí É. Jesus Cristo faz uma pergunta. Aí, olha que interessante. Então eu pensei, é, mas Jesus quer que, né, ele não sabe, ele não é dono de toda a glória, Ó, dono de todo pastor, poder. aqui até achei o versículo aqui ó, que fala: Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Olha só, que Olha o tremendo. coração grato, né? Ele glorificava em alta voz. Aí o que foi a pergunta de Jesus, Adriele? Ah, É tá. aqui que ele falou. Aham. Aí ele chegou até Jesus, glorificando a Deus, né? Agradecendo, um coração grato, e Jesus fala para ele: Não foram 10 curados? Então cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Ou seja, Jesus esperava Eu que esperava que eles eles voltassem. voltassem. Porque Jesus já tinha consciência sobre a cura dos 10, né? Sim, Ele já fez sabendo, vou curar eles agora, eles vão estar curados. Então, mostra que, infelizmente, foi uma minoria, né? Imagine, de 9, só um. 10% voltou. Então, foi a minoria que voltou. Então, a gente vê aqui algo que pode facilmente acontecer na nossa vida, né? Deus te abençoar de várias formas. É a mesma coisa assim. A gente tem a bênção do alimento, a gente tem a bênção da vida, a gente tem a bênção da saúde, a gente tem bênção sobre as pessoas que nós amamos, com vida, com saúde também. Porém, a nossa visão tá assim: Deus te deu uma bênção financeira, aí você agradece. Nossa, Deus, o Senhor é bom. E as outras, todas as outras bênçãos, aonde ficou? Então, a gente às vezes se considera uma pessoa grata, mas não é de um todo. Então, existe um nível de gratidão diferenciado, Sim. um nível de gratidão que te move. Você é movido só por aquilo que você quer ou você é movido num todo sobre a graça de Deus? Você entende a bênção de Deus diariamente sobre a sua vida ou é só sobre aquilo, sobre aquele sonho Que eles específico, são sobre aquela, específicos. poxa, eu vou ser uma pessoa. Você já tem em mente que você vai ser, se essa cura aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, eu quero uma cura específica, uma pessoa que eu amo. Então, eu tenho certeza que você é uma pessoa muito grata a Deus se isso acontecer. Mas e pelas outras coisas que Deus faz? E essa pessoa estar ali viva ainda já não é Já não é algo, um. já não é, né? Se existe vida, ainda há esperança, né? Sim, Então, claro. então, tipo, o nosso coração grato é algo de coisas pequenas e coisas Sim. grandes, né? Então a gente tem esse nível de gratidão ou ingratidão, vamos É, dizer assim. Às vezes a gente não percebe a nossa porque ingratidão. aquilo que nós comentamos no começo, vai revelar algo do coração. Uhum, Acaba manifestando em alguns pontos específicos, mas está revelando o coração. uhum. Porque vamos pensar o seguinte: a Bíblia fala dos 10 leprosos. Então, a pergunta é: será que os problemas deles resumiam só na lepra? Com certeza não. Porque talvez era o Exatamente. mais latente, porque uma pessoa que É, está com, né? na Hoje até época um era nome, afastado.
o nome hoje dessa doença é uma outra aqui, né, que Uhum. nós temos, né? Mas até para hoje é bem complicado. É. Mas para a época era uma questão social até complicadíssima, porque a pessoa Sim. era reclusa. Afastada de todo Se ela, mundo. se ela se aproximasse de pessoas ou coisa, ela poderia ter toda uma situação de penalidade, podia ser morta, dependendo da situação que ela vivia num lugar fora, né, ali dos arredores da cidade, né, dela, onde ela morava. Ou seja, se fosse uma pessoa casada, Nossa. como seria para ela deixar Uhum. A a sua família, família. seus filhos? Uhum. Se fosse um adolescente, por exemplo, ficar longe dos seus pais. Uhum. Se fosse uma mulher, como seria para uma mulher ficar longe do seu esposo, ou se solteira, ficar longe do seu pai e da sua mãe? Uhum. Como isso poderia afetar outras áreas da vida da pessoa? Sim. Só que, obviamente, o que que eles foram lá pedir? O quê? Os 10. Foram Os pedir 10 foram pedir pela cura. pela cura da lepra. Uhum. Eles foram para esse fim específico. E um deles voltou para agradecer. Mas só que tem algo muito interessante, né, da qual da tua percepção que Jesus Cristo falou algo para eles, né? É. Qual que é? Para nós Ó, entendermos então, no gente, caso, a olha só. consequência da gratidão, ou seja, os 10 receberam a bênção. É o que eu tava falando anteriormente. A bênção de Deus veio sobre os 10. Os 10. Os 10 foram abençoados. Não tem como Je- a gente dizer assim, ah, não, os outros 9 não foram. Claro que foram. É A, lepra. a Eles foram Bíblia, limpos da a lepra. É algo Bíblia sério. conta que eles foram Limpos, eles curados, foram que eles foram curados. limpos. E ponto. Então a bênção de Jesus foi sobre os Ah, não 10. estamos dizendo aqui que se você não agradecer, É. longe disso, até porque o texto está bem claro. Leia lá. A Tá. Bíblia fala que os 10 foram curados, na Os verdade? 10 foram Os 10 foram curados. curados. Os 10 foram abençoados. Só que aquele que voltou feliz da vida, que voltou para Jesus, Glorificando a glorificando a Deus em alta Deus, voz. ele recebeu algo a mais. Aí é que Depois, é o ponto. e aí que é o ponto que nós vamos Aí é que falar, é o e nós ponto. queremos falar também sobre algo muito importante de você contar aquilo que Uhum. acontece. Mas Isso. se der tempo, nós vamos falar sobre isso. Fala, Adriane, qual que é a percepção Ó, que você viu? então Jesus vai e pergunta, né? E os 10? Só estão, né? Não, e os 10 não, desculpa. E os Os 9? outros Onde 9. estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro. Está dizendo só um que voltou. E disse-lhe, então Jesus lança aí uma bênção maior ainda do que a cura para ele, né? Ó, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Salvou. Então, olha, Opa! existe salvação na gratidão. Aí é o ponto. Ele já tinha sido abençoado. Ele podia ir com os 10 lá, né? Imagina o desejo Ele de podia voltar não para a ter... família, de Sim, sair com correndo. certeza era Só que a grandíssimo. gratidão dele foi tão grande que ele teve essa atitude de se voltar para Jesus, né? Ele tinha sido abençoado como os outros 10. Mas essa atitude dele de se voltar para Jesus, reconhecendo, o Senhor fez isso para mim. Senhorio, O Senhor Senhor. derramou a tua graça, a tua bênção, a tua cura sobre mim, então eu tô voltando aqui te glorificando. Isso gerou salvação. Então, os outros 9, a gente, como o pastor falou, a gente não sabe o que aconteceu depois dali. Só que o seguinte, uma coisa a gente sabe, eles não receberam o que aquele que voltou recebeu. Sobre a vida deles não foi lançado a tua fé te salvou, só foi Essa palavra de sobre, salvação foi só sobre o que voltou, só sobre o que voltou. né? Então, e isso de salvação, nós sabemos, para nós é muito claro, o único que salva é Jesus Cristo, a gente sabe, né? Salvação está nele. Mas isso poderia se aplicar a mais o quê, pastor? Salvação. Não, a própria situação que nós falamos da família, uma pessoa que tá, por exemplo, né, que ficou afastada da família, sabe lá que tem pessoa, beleza, tinha lá um período de uma quarentena que tinha, só que se a Uhum. pessoa não fosse curada, ela ficava mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo, e dependendo como fosse a situação dela, a casa ia degringolar, ia ter problema em casa, com os filhos, o cônjuge, seja lá como for. Então, o que que eu creio que Jesus Cristo estava liberando sobre a vida dele? Seja lá o que for, que possa tá atrapalhando, o que você vai enfrentar quando você voltar para tua casa, para o teu normal, porque daí ele não podia estar mais aonde ele estava quando ele estava como leproso, ele tinha que voltar para o lugar dele, Uhum. para a tenda dele, para a casa dos familiares dele, para, né, para o bairro, vamos dizer assim, onde ele morava Uhum. com a família dele. Mas ele ia enfrentar circunstâncias, porque com certeza fazia tempo que ele não estava em casa, as Uhum. situações ficam em casa. Eu creio que Jesus Cristo, naquela palavra, estava liberando aquilo que você precisar. Uhum. Né? Você não passa por situações, às vezes, na verdade, às vezes a pessoa entra, puxa vida, eu entrei num problema financeiro, fui demitido. Aconteceu, eu tinha uma empresa e a empresa faliu. Só que, você fala assim, cara, mas depois que eu passei por esse problema, ou entrei nesse problema, eu tive depressão, eu peguei uma doença, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas o começo era o quê? Era um problema financeiro. O que tem a ver a doença, a depressão, ou aquele outro que antecede a depressão, como é que fala? A Ansiedade. ansiedade, a síndrome do pânico, o burnout. O que Uhum. tem a ver com isso? Porque um foi desencadeando o outro. O que que eu acredito? Né? A Uhum. Bíblia não deixa claro isso, mas pelo que a gente, até pela palavra, a tua fé te salvou, esse salvou, ele que você vê também fala de salvar de várias coisas, mas o principal é o quê? Assim como eles buscaram a principal para eles, que eles pediram para Jesus, era o quê? Era cura. Era a salvação da lepra, Uhum. né? Mas Jesus, então, e Jesus liberou a cura, né? Sim. Eles foram curados.
Só que quando ele voltou, ele recebeu algo a mais. Então, Algo essa a mais. salvação, o que mais está representando? Uhum. Né? Ali, claro, mostra, né, dá a entender um ambiente de relacionamento, quis agradecer esse Deus, que glorificar. O que que é glorificar? É dar a glória Uhum. devida a quem fez A algo. quem fez algo. E exatamente isso mostra aquilo que eu falei no início, é um reconhecer que Deus está te dando aquilo ali. Porque aqui fala que ele glorificou a Deus em alta voz, ou seja, ele reconheceu o senhorio de Jesus naquele momento. Sim. Porque se ele achasse que foi, sei lá, Obra do acaso. foi aconteceu aqui, eu fui curado e tal. Por mais que ele voltasse a Jesus, ele ia falar: Poxa, homem bom, que bom que você liberou essa palavra de fé sobre a minha vida e eu fui curado. Mas não, ele glorificou a Deus, ou seja, ele reconheceu naquele momento quem era Jesus. É isso mesmo. Ele reconheceu e ele deu glória devida a Deus. Então, quando é esse reconhecer que tem que estar no nosso coração. Reconhecer que eu quero muito algo. Talvez eu quero isso daqui. Esse é o meu sonho. Porém, existem caminhos até ali. Então, Mas nós temos você... que sempre estar voltando para Jesus, Sim. igual fez aquele homem, voltando, reconhecendo que se Deus me der, se Jesus me der a cura que eu preciso agora, que é o que aqueles leprosos precisavam, se Deus me der a cura que eu preciso, no meio do caminho ele vai me dar, mas eu não voltar para ele, eu perdi tudo. Então é como se aquela cura não valesse a pena sem a volta Exatamente para isso. ele, entendeu? No primeiro momento, a lepra era o mais importante ser resolvido, mas no fim do dia, mais coisa, como nós falamos da salvação. Uhum. É importante, nós falamos bastante de cura, é bom que você fique curado de É alguma coisa, seja lá o que maravilhoso. for, porque é muito incômodo, você tá com uma dor de cabeça, tá com um problema. Falamos num dos vídeos que eu gravei com o pastor, eu falei sobre o problema no rim que eu tive uma vez. Uhum. É horrível, já Cara, você não tive pensa em também. outra coisa, É você quer horrível. saber de se livrar disso. Uhum. Mas assim, mas nós sabemos, quando você tá com a cabeça no lugar, Uhum. você sabe que o que é mais importante é a É, salvação. Que salvação? exatamente. Essa da eternidade. Né? Exatamente. Então, que é o que Jesus Cristo tem poder para dar, É, para liberar sobre as nossas vidas, e é nisso que sim, nós esperamos, né? isso. Então, é muito bom ter essa percepção da gratidão e também de uma coisa, porque aqui no caso para eles foi, né? A Bíblia não registra que houve melhoras e melhoras. Tem coisa na nossa vida que vai melhorando, Uhum. na verdade. Então já vai celebrando, na verdade, vai sendo grato. Porque às vezes a pessoa falando de uma situação, você quer vamos materializar para ficar mais fácil. Aí eu quero comprar um carro X. E não tá errado em você sonhar, e não tá E tudo Deus bem. pode te E dar? Deus pode te dar, Deus tem Pode. condição, Uhum. enfim. Mas eu quero dizer o seguinte: às vezes você tá num processo. Vamos falar, vamos assim. Eu amo, por exemplo, é, BMW. Sou Uhum. apaixonado. É um carro caríssimo. Uhum. Tá, mas eu não tenho uma BMW ainda. Mas não é porque eu não tenho uma BMW ainda que aquilo que eu tenho eu desprezo, eu não fico feliz com aquilo que eu tenho. Então, e daí é o ponto, aí é o ponto. Mas e se você tá no caminho? Você tá em algum lugar, você tá em viagem. Deus já sabe que você quer essa BMW, certo? Aí vem do nada alguém e te dá ela. Ó, senti no coração que vou te presentear. Aí, ao invés de você se voltar para Deus em agradecimento, lembrando, um dia eu pedi isso para Deus, eu clamei, eu falei, Deus, o Senhor conhece meu coração, sabe que. Só que daí não. Você continua o seu caminho. Agora eu ganhei minha BMW. Agora eu já vou. Agora eu sou feliz. Eu vou. Agora eu Aí tô Deus realizado. tá aqui, você vai para Vai pro longe outro lado. dele, Tem vai alguma pro coisa outro errada. lado. Então, a tua satisfação ali com o teu desejo te afastou de Deus. Ao invés de me aproximar. Ao invés de te trazer de volta para o lugar de onde você sempre tem que voltar. Você vai o caminho de cura ali deles. Eles conseguiram, a bênção foi para todos, mas quem voltou? Então, O é esse coração ponto. A grato do gente tem que estar cara. voltando para aquele que nos dá a bênção. Sim. Todos os dias. Todos os dias. Então, a BMW pode te levar para mais longe. Exatamente isso. Então, Temos que depende. saber como Uhum, manifesta essa gratidão. O homem não isso. pediu outra coisa. Ele poderia falar, Jesus, agora que você me curou, eu vou voltar para cá. Não, ele não falou isso. Ele voltou só glorificando. Jesus liberou sobre a vida dele. E para a gente encerrar, gente, que já está dando nosso tempo aqui, Uhum. né, falando sobre essa alegria, sobre o contar, né? Se esses outros 9 também tivessem voltado para agradecer, enfim, talvez, provavelmente também teriam recebido, né, essa palavra, uma palavra de Deus sobre a vida deles, de Jesus sobre a vida deles. Mas eu queria pontuar também o seguinte, porque que seria, né? 10 pessoas contando para o seu Aí é a amigo, expansão da para o salvação, seu né? familiar, contando Aham. para as pessoas do trabalho, falando, cara, você não tem noção, eu estava passando por um Imagina. problema. Vamos dizer, eu estava com um problema de saúde Não, mas imagine e assim, Jesus me curou. os outros 9 só contariam, é uma alegria, uma coisa grande, mas eles contariam só sobre a cura. O outro que voltou, que entendeu, ele chegou em Tinha muito casa mais não coisa só, para contar. não, ele não só, imagina a cena, ele não chegou falando assim, olha, sei lá, ô pai, Voltei. mãe, voltei, fui curado. Não, ele vai falar, vocês não sabem o que aconteceu, além de eu ser curado, eu conheci o Filho de Deus.
Eu conheci o Filho de Deus, ele falou Que comigo, relacionamento. ele liberou salvação na minha vida e tal, tal, tal. Então, tipo, olha a importância do voltar, né? A importância da gratidão. Então, Deus, ele é bondoso, ele é gracioso. Eu não lembro qual parte da Bíblia que fala que a chuva, a sol sobre toda a terra. Mas o que nós fazemos com isso? Ingratidão ou gratidão? Sim. Entendendo, né, a bênção de Deus. Então, que nem o pastor falou, gera-se o testemunho daí, né? Justamente. Então é importante que nós façamos isso da melhor maneira possível, glorificando a Deus e para estimular outras pessoas a receber, né? E para serem Vendo, né? impactadas também. É isso, gente. É isso, que nós tenhamos visão para enxergar a bênção de Deus todos os dias, né? Na nossa vida, com Agradecer, fazer gratidão. tudo dando graça a Deus, dando Uhum. graças ao nosso Deus. Amém, Amém? glorificando a Isso é Deus. muito bom. Que dia que nós temos vídeos, Adri? Segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Sempre liberamos vídeo aqui no canal. Isso. E daí você não esquece, compartilha nosso vídeo, curte, isso ajuda muito o canal, tá? A crescer. Curta a página aí da Isso. E deixe seu Daniela. comentário. Deixe seu comentário pelo que você é grato hoje. Conta aí uma benção, coisas que Deus tem feito na sua vida. Nós queremos saber um pouco Isso aí o mesmo, que faz uma aconteceu. lista de coisas que você tem que Isso ser mesmo. grato, declara isso, agradece, vai ser top na tua Um vida. testemunho. Pode colocar aí nos comentários pra gente. E é isso, né, pastor? Isso mesmo. Deus abençoe sua vida. Grande abraço.